Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma fé inabalável. Fé, duas letras, mas que quando aplicada em nossa vida faz uma enorme diferença. Eu e você devemos a cada dia almejar uma fé inabalável no Deus Todo-Poderoso. Uma fé que nos faz crer no impossível, uma fé que nos ajudará a viver em um mundo cada vez mais complexo, em um mundo cada vez mais difícil. O salmista Davi, no Salmo 125, verso 1, ele diz: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aqui, Davi nos ensina que os que confiam no Senhor são como os montes. Você já viu um monte sair do lugar por causa de um vento forte? Assim como um monte jamais será abalado por um vento forte ou até mesmo por uma tempestade, uma fé inabalável significa não se abalar com os problemas, com as lutas, com as dificuldades que a vida nos oferece. Quem realmente deposita sua confiança no Senhor não se deixa abalar pelas tempestades. A fé, ela é tão necessária em nossa vida que a Bíblia diz lá em Hebreus, no seu capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos muitos exemplos de homens e mulheres que tiveram sua fé inabalável em Deus, alcançando assim grandes bênçãos. Vejamos alguns exemplos. Primeiro, lá no Velho Testamento, Abel. Abel, pela fé, deu o seu melhor. Ele ofereceu um sacrifício que agradou a Deus, enquanto o sacrifício do seu irmão Caim não foi feito de acordo com o que Deus queria. Noé. Todos nós conhecemos a história de Noé, da Arca de Noé. Deus mandou que ele construísse um enorme barco no meio de uma terra firme. Embora a ordem de Deus parecesse estranha, Noé, mesmo rejeitado pelos vizinhos e até desacreditado pelos familiares, pela fé ele obedeceu a Deus. Davi, quando derrotou Golias, usou de uma grande fé, mesmo sendo moço, sem uma estrutura física adequada para o combate, derrubou o gigante, porque acreditou que Deus era com ele e em nome desse Deus ele derrotaria o gigante, ele venceria Golias, e assim aconteceu. E também Ana. Ana foi uma mulher que era estéril, ela era constantemente afrontada pela sua escrava Penina. Então um dia ela foi na casa do Senhor e através de uma oração com fé verdadeira, Deus abre a madre de Ana e ela tem filhos, sendo um deles o grande profeta Samuel. Vejamos alguns exemplos do Novo Testamento. Primeiro, o cego de Jericó. Este homem, que só de ouvir falar que Jesus estava passando, ele começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, vendo a fé daquele homem, vendo a fé de Bartimeu, o curou da sua cegueira. Jairo. Quem foi Jairo?
Jairo foi um dos principais da sinagoga. Sinagoga era o local de culto da religião judaica daquela época. Eles mantinham laços com os fariseus e por isso eram pressionados a negar apoio a Jesus. Mesmo assim, ele foi até Jesus e pela fé ele pediu que o mestre curasse a sua filha, que já se encontrava moribunda. E assim aconteceu. Jesus a curou daquele mal. O paralítico de Cafarnaum. A população, ao saber que Jesus estava em uma casa em Cafarnaum, logo se ajuntaram em frente à casa aquela grande multidão que não tinha como entrar naquela casa. Não havia espaço para adentrar aquela residência. E este paralítico, sendo trazido por 4 amigos dele, como não tinha como eles entrarem pela porta, eles abriram um buraco no telhado e desceram o paralítico até Jesus. E Jesus, vendo a fé daqueles homens, ele disse: Filho, seus pecados estão perdoados. E para mostrar o seu poder aos escribas que arrazoavam entre eles, dizendo que Jesus blasfemava, que ele não tinha poder para perdoar pecados, Jesus completou dizendo para aquele paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E assim aconteceu. Aquele paralítico saiu daquela casa andando. E finalmente a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia e a medicina não tinha curado. Ela tinha procurado a ajuda de todas as formas, tinha gastado todos os recursos que ela tinha e ela não conseguiu ser curada. Mas por sua fé, mesmo diante de todas as dificuldades que ela encontrou naquele momento, por ela ser uma mulher impura, por ter uma grande multidão em volta de Jesus, quando ela viu Jesus, quando ela viu que Jesus ia passar por onde ela estava, ela disse, com toda a sua fé: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. E assim aconteceu. Ela ficou curada daquele mal que há 12 anos ela sofria com aquela doença, pela sua grande fé em Jesus Cristo. Aí estão alguns exemplos bíblicos de uma verdadeira fé, de uma fé inabalável em Deus. Como está a sua fé? Você tem tido uma fé inabalável em Deus? Ou, diante das adversidades, você tem fraquejado? Lembre-se, é através da fé que agradamos a Deus. É através da fé que alcançaremos as bênçãos do Senhor. E é através da fé que alcançaremos a vida eterna. Finalizo esta meditação com alguns versículos falando sobre a importância da fé em nossa vida, para que possamos não só ouvi-la, não só estudar nas Escrituras, mas colocar em prática em nosso viver. Primeira carta João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não
vem. Pratique uma fé inabalável no Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, quero agradecer ao Senhor por esta bendita palavra e pedir ao Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a termos esta fé, Pai, a depositarmos toda a nossa fé em Jesus Cristo. E como a Tua palavra ensina, como nós acabamos de ler, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Que nós possamos cada vez mais nos disponibilizarmos, Deus, para ouvir a Tua bendita palavra, para que assim a nossa fé seja firmada no Senhor e possamos viver, Pai, neste mundo conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, agradando o coração do Senhor, alcançando as bênçãos do Senhor, principalmente, Deus, alcançando a vida eterna. Eu oro e agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, em nome do Senhor Jesus.